o Flavinho. Eu falei com a mãe dela sobre o namorado dela, e ela teve que terminar e ficou brava comigo, voltou com ele e agora está grávida. O Alex também mandou uma pergunta muito parecida. Mas é difícil, temos que entender quem não faz nada. Algumas vezes já fiz uma pessoa, depois a mulher vai e me aparece com aquele mesmo cara que agrediu. É muito comum a gente ver essa pessoa que é vítima da violência, ela continuar, e até mesmo você denunciar, eu passei por isso, quero contar um pouquinho do meu relato, e ela continuar. Qual o motivo, você que trabalha com isso, que você acha que é um dos motivos para isso? Bacana, Flavinho e pessoas. Meu nome é Flávio também. Em casa, meus pais me chamavam de Flavinho. Olha só que interessante. Você tentou apartar, você tentou colocar alguma luz dentro dessa relação. Um primeiro momento achou e depois voltou contra si. Isso é bem comum, isso é muito comum, viu? Chama-se ciclo da violência. O ciclo da violência, ela torna a pessoa dependente, a mulher dependente dessa violência. Então, a lua de mel, a tensão, o conflito, arrependimento, perdão. Se você entrou numa dessas fases aqui de baixo, né, ela vai olhar para você, falar, você quis me separar. E ela vai voltar mais rapidamente para o próprio agressor. Porque ela acha que o agressor que é o verdadeiro protetor dela. Uma coisa doida, Flavinho. É uma coisa perdida. Porque essa relação ela foi causada por um processo de destruição da autoestima dessa mulher. Então, ela vai achar ou vai engravidar porque é uma forma de ter uma ligação biológica, emocional, né, financeira, moral com essa pessoa. E vai falar assim, ó, te descarto, você não sabe de nada, quem sabe é ele. Então, por isso que essa mulher cada vez precisa de mais e mais ajuda. De um especialista, de pessoas como vocês, que estão lendo, participando, entendendo essa dinâmica, essa complexidade da violência. Porque, cara, não é fácil ver um casal, um amigo, né, uma amiga nessa situação e ficar de boca fechada. Você quer intervir, quer falar. A minha mãe foi vítima de violência dentro de casa com um namorado. Minha mãe é uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa estudada, eu conversei com ela, e foi um processo, assim, de meses. E durante esses meses eu tentava racionalizar, porque eu sempre olhava de fora a situação e falava assim, uma situação óbvia, pô, fulano trata mal, bate nela, termina. Só que entram elementos na conta que a gente nunca leva em consideração, o tempo da duração do relacionamento. Uma violência, ela nunca começa no primeiro dia de namoro. O cara não senta a mão na mulher no primeiro dia. Tem toda uma construção e a gente tem esse gatilho, esses mecanismos dentro da nossa cabeça, quase um paradoxo do Monte Carlo, o paradoxo do jogador, que é aquele do eu tô apostando todas as minhas fichas nessa máquina daqui, já é a 10ª ficha que eu pus. Pô, não deu nada até agora. É a 11ª. É a 12ª. Pô, e uma hora tem que dar certo. Pô, já vim no relacionamento até aqui, tivemos esse problema. Mas foi esse problema só uma vez. A gente teve aqueles outros dias que são bons. Ele paga as contas. Ele me bate às vezes, mas ele é um bom pai. Ele grita, ele fica bêbado, ele se altera, mas quando ele não está bêbado, tá tudo bem. Então, a gente vai criando esse mecanismo de equiparação dentro da nossa cabeça, que até mesmo em relacionamentos que não tem violência, a gente comete. Ela me trata mal às vezes, mas tem vezes que é bom. A gente acaba vendo isso na questão da violência, mas em outros relacionamentos, a gente vê as coisas ruins e a gente cega com as boas. A gente tem esse mecanismo quase de defesa nosso. Então, compensação. É muito difícil. E aí, a gente vai falar de um caso, dois meninos, um menino e uma menina de classe média com grana, é uma coisa. Agora, vamos falar de um caso onde você tem pessoas de classe média baixa,
que não tem casa da mãe, do pai para ir morar, que não tem para onde fugir, que não tem uma rede de apoio, que não tem dinheiro no banco, que não tem herança, que não tem nada. É difícil falar para essa mulher, tipo, sai da casa daí, o único barraco que você tem para morar, pega os seus 4 filhos e vai embora. Para onde? Sabe? Para como? O quê? Qual que é o caminho que a gente faz? Então, é muito difícil, assim, eu consigo me solidarizar, essa história que eu vivi dentro da minha casa, ela me ajudou a me solidarizar porque eu entendo como é difícil e como faltam mecanismos de segurança. Porque a gente tirou o namorado da casa da minha mãe, mas o cara perseguiu ela por meses, ameaçando matar ela. A gente tinha BO, a gente tinha passagem pela polícia, a gente falava com um policial, e, de novo, polícia não funciona para pobre, polícia só funciona para político e para rico. Então, a gente falava, o cara ligou, o cara apareceu, o cara foi. A gente não pode fazer nada até ele fazer alguma coisa. Olha que perigoso isso. Alguém te ameaça de morte, mas a polícia fala para você, a gente não pode fazer nada até ele fazer alguma coisa. E eu cheguei a falar isso para um delegado, eu falei, o que você vai fazer vai ser recolher o corpo da minha mãe. É isso que você vai fazer. Porque não tem o que fazer. E olha que minha mãe tinha a mim. Imagina quem não tem. Imagina quem não tem isso por perto. Então, é muito difícil a gente acabar julgando, mas teve um menino que fez um comentário aqui que eu acho muito importante, que é essa do, eu não ajudo briga porque vai que ela volta. Mas é importante a gente falar, cadê o Luiz, que a omissão também é errada. Você se omitir é mais errado ainda. A gente fazer o certo e o outro não fazer, a gente não tem nada para fazer. A gente tem que ser responsável por fazer o certo. Então, você ter visto um caso de violência que, você tentou resolver e não ajudou, você tentou separar, ligou para a polícia que foi, não resolveu, não quer dizer que o próximo caso que você possa fazer não vai resolver. Às vezes, a diferença entre vida e morte de uma pessoa. É muito importante a gente ressaltar isso, porque eu sinto que lava-se as mãos, porque teve uma vez que eu tentei ajudar e não consegui, então quero que todo cara sente a porrada na mulher, não tenho nada a ver com isso. É muito cômodo, sabe, a gente ver uma coisa errada e não fazer nada. Sim, eu gostei dessa omissão, porque é uma assinatura num papel em branco. Quando você fica omisso, né, você deixa acontecer. Mas você, na verdade, se torna cúmplice daquilo, né? Eu acho que o grande problema hoje nós, homens e da masculinidade, é não querer quebrar essa cadeia. Sabe essa broderagem? Todo mundo é brother, todo mundo é brother. Cara, né, o brother mesmo protege o elo mais fraco, aquele que está sofrendo, né? E nós, quantas vezes, numa determinada idade, eu já quis chorar, mas não pude chorar, porque as pessoas iam falar o quê? O Sérgio chorando, nossa, né? Imagina que essa masculinidade não possa demonstrar. Imagina o cara que bateu na sua mãe, que perseguiu a sua mãe. O que na verdade, ele está passando na vida dele que ele está fazendo isso? Porque ele não está fazendo isso, vou aproveitar e vou bater e vou ameaçar. Ele deve ter um sofrimento tão grande, interno, uma raiva tão dolorida que ele não está se aguentando. Então, não só sua mãe, ela é vítima, porque ela é vítima, sim, mas esse cara também é vítima dele mesmo. E aí a polícia chega lá, então fala isso mesmo. Então a Lei Maria da Penha não protege ninguém. Então esse cara, ele tinha que ser conduzido para um grupo reflexivo para ver por que a origem dessa dor, por que ele está ameaçando uma mulher, ameaçando uma família. E eu falo assim, né? A dor de uma mulher, ela é muito grande quando sofre violência. Mas a dor de um homem que bate numa mulher é uma dor que faz um cara, né? Acabou um relacionamento, acabou o relacionamento, o que ele tem que ficar procurando, né? O que ele precisa demonstrar para a sociedade? Ele extorquia essa pessoa, ele achava que era uma dependência. Então, na verdade, esse homem,
E não basta ser inteligente, não. Tive casos de advogados no grupo, de médicos no grupo, que tem uma inteligência assim altíssima, mas a inteligência emocional Hum. baixíssima. A gente faz alguns jogos com quebra-cabeça, algumas coisas assim de crianças, e aí a gente viu, né, o quanto esse homem sofria por o isolamento social. Na verdade, muitas vezes essa violência provém de um isolamento social, em que para eu ser alguma coisa eu preciso atuar violentamente contra alguém. E como disse aí a você mesmo, nesse caso, a identidade desse homem se constituiu somente como violento. Ele não sabe agir sem ser violento. Então, por isso que eu chamo a esse grupo que está me assistindo, que está assistindo essa live, que comece a falar assim, comece a achar estranho, né? Ciúme é muito estranho, ciúme. Ciúme, como diz um filósofo, é quase a mesma coisa que um luto. No começo, dói. O ciúme, ele vai doer no começo, você não conhece bem a pessoa, até você conhecer, pronto. O luto é a mesma coisa, vai doer uma semana, um mês, um ano, depois você vai ficar só com as lembranças boas. Mas a questão da violência, a violência masculina contra a mulher, é a perpetuação dessa compensação. O cara tem 23 horas de felicidade, mais 1 hora de violência. E aí essa 1 hora de violência mancha todas as outras 20 horas. E aí é o problema nosso, entender ou compreender que essa mulher está presa nesse ciclo da compensação. Mas quando veio um grupo eu fui pesquisar um grupo. Mas as mulheres lá em São Paulo elas choram por qualquer coisa. E aqui elas apanhando, sofrendo. Muito, muito bravo. Queria só terminar essa fala falando uma coisa que acho que complementa bem o que você falou. Em todas as brigas que eu separei do namorado da minha mãe com minha mãe, todas, tinha uma coisa que ele falava para mim e que me pega demais, assim. Ele gritava assim: eu sou sujeito homem, tô fazendo isso porque eu sou sujeito homem. E era muito louco, assim, era uma coisa que eu olhava e falava assim, caralho, você tá batendo uma mulher, você tá ameaçando uma mulher, você tá gritando com uma mulher, e mesmo assim, você bate no peito e grita, eu sou sujeito homem. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É muito, muito, muito louco. Crazy total.